Bom, como nós anunciamos na aula passada, vamos ver hoje um entreato, uma espécie de intermezzo, é um intervalo artístico no nosso espetáculo em que vamos contar a história dos amores de Ares e Afrodite. Por que isso entra no meio da Odisseia? Porque Homero incluiu isso. Porque a Odisseia, ela começa e termina sempre sobre o tema da fidelidade do casal. A, a Ulisses, ao longo da sua viagem, vai rejeitar várias propostas de casamento, algumas vantajosas. A Calipso lhe oferece até a imortalidade, e para voltar para sua mulher Penélope, que ele não vê há 20 anos, e para o seu filho, que agora está com 20 anos. Então, desde o início da Odisseia, desde o início do canto 1, se estabelece uma comparação entre o casal Ulisses e Penélope, que seria o casal ideal, e o casal da Clitemnestra e o Agamenon, que quando voltou para casa foi morto pela esposa e pelo amante, e que se transforma numa espécie de contraponto ao Ulisses. Quando Ulisses, inclusive, naquela aula sobre a Circe, no mundo dos mortos, vai ao mundo dos mortos, ele encontra lá a alma, o espírito de Agamenon. E o espírito de Agamenon diz: tu tens sorte, porque não tivesse como eu uma mulher que tramou a minha morte e só queria a minha perdição. Então todo o tempo há esse cotejo. E para aumentar talvez essa ideia, Homero insere uma história, como eu disse, de opereta entre o amor adulterino de Ares e de Afrodite. Claro que talvez seja de todas as peripécias da Odisseia a que mais foi pintada. Nós sabemos que os pintores do século XIV, XV, XVI, XVII usaram muito a mitologia para poder pintar o nu, porque com a mitologia havia desculpa para fazer isso. E, inclusive, vários daqueles mecenas que encomendavam quadros, alguns até cardeais, pediam também ao pintor que colocasse na deusa ou na ninfa o rosto da sua amante. Então há vários quadros que hoje se identificam aqui, quem está aqui é a fulana de tal, etc, etc. Então Ares e Afrodite, como vocês vão ver, é uma história realmente picante, serviu de imaginação que me fez aqui escolher algumas obras, algumas de extraordinária qualidade, sobre essa história. Já mencionei isso no episódio de Ares ou de Afrodite, um dos dois, já foi mencionado isso no podcast. Mas agora vamos ver como é que os pintores viram e nós vamos ter uma forma muito mais interessante de imaginar a cena. A Afrodite não casou com Hefesto, o deus ferreiro, por sua própria vontade. Zeus é o pai dela e ele determina que ela case com ele. Faz um trato com Hefesto e ela é objeto desse trato. E tudo dá a entender que ela já tinha um relacionamento com Ares, o deus da guerra. Então, o casamento vai atrapalhar a verdadeira relação amorosa dela. E logo ela vai continuar a encontrar o Ares sempre que o Hefesto se afasta. Eles moram no Olimpo. O Olimpo é um condomínio dos deuses. Eles moram no Olimpo, mas ele trabalha com forja, ele é um ferreiro, então ele tem forjas embaixo dos vulcões, do Stromboli, do Etna. Então ele se afasta durante, às vezes, muito tempo, e ela, assim que ele vai embora, faz um sinal, projeta não é um morcego no céu, mas algum objeto, algum animal que tenha chifres, e logo vem o Ares se encontrar com ela. Bom, acontece que há uma testemunha de tudo isso. Quem? Hélio, o deus do sol. Pois é à luz do dia que eles se encontram na casa deles. Então o Hélio vê todo dia, quando o Hefesto se afasta, lá chega todo pimpão, o Ares, que é o galã, digamos assim, embora seja tosco, violento, mas é o galã do Olimpo. Aqui nós temos primeiro uma estátua do Cânova, que não é qualquer coisa, do casal. É um casal, eles realmente eles se amam. Não é ela não quer nada com o Hefesto.
Mas o Ares, sim. Então aqui está o casal, ele todo garboso, porque ele é o deus da guerra, e ela encantada, abandonada nos seus braços, com o braço em volta do pescoço, a deusa da beleza física, do amor, do erotismo. Portanto, é uma dupla de incendiar bilheterias, né? Então começa aqui. O que nós vamos ver também são várias cenas que hoje, a mim, não sei se a vocês, embaraçam um pouco. Porque como na história, não na história de Homero, mas na história de Afrodite, aparece sempre a figura de Eros, o filho dela, e como Eros, que era um jovem rapaz, logo a tradição o transformou numa criancinha, por causa de Roma, que via em Eros como Cupido, é o Cupido. O Cupido romano é o Eros. Então, as cenas em que Ares, que vocês vão encontrar no Google, como muitas vezes, nas pinturas com o nome de Marte, que é o nome romano, e Afrodite, ou seja, Vênus, todas as cenas em que eles estão juntos, quase todas, a criança está junto. Isso, ao olhar nosso do século XXI, parece um absurdo, mas ao olhar dos pintores, talvez até pela própria vida familiar, nós temos aquela série História da Vida Familiar, onde se vê que não havia muita privacidade, né? Até sei lá, o século XVI, XVII, é quando começa a ter aposentos separados, para que as coisas sejam feitas longe do olhar infantil. Então, não se espantem de ver a criança sempre ali, né, em volta, sem que bata na porta o conselho tutelar e a polícia. Então, aqui nós temos uma cena do Veronese, que é um excelente pintor, que o título, inclusive, é Marte despindo Vênus. É extremamente sensual. Aliás, essa aula não deveria ser assistida por criança. O erotismo está solto aqui. Então ele está despindo, ele está puxando ali o ombrozinho, aquela parte da tira que vai fazer o resto cair pela gravidade. E eles estão ali, evidentemente, embevecidos um com o outro, enquanto está ali a criança com o cachorrinho. Então, para nós, assim, é uma coisa, parece uma perversão. Não sei o que eles vão fazer com a criança quando as coisas esquentarem ali. Está aqui outra cena que eles são um casal. Esse é o Júlio Romano. O Júlio Romano, até que nesse quadro está muito manso, porque ele é um dos poucos pintores que tem uma ousadia, inclusive com nu frontal masculino, tudo. Não esse aqui, que esse aqui é inexpressivo. Ele está usando o nu frontal masculino padrão, o genérico. Mas estou falando o real. Aqui está estão tomando banho. O casal está tomando banho como um casal namorado, né? E aqui em volta estão essas pequeninas criaturas que são os putti. Putti é o plural de puto, que quer dizer criancinha. Então, há uma época havia o uso desse artifício de pintura, uma cena de casamento, tinha um monte de putti, putti é o plural italiano, né? Assim como ravioli, um monte de putti voando, os cupidinhos, são os cupidinhos, com coavinhas na nádega, com as asinhas, estão ali em volta, um está vertendo água ali em cima com um jarro, é curioso, porque isso também, para o olhar do século XXI, desarma um pouco o erotismo, evidente, da cena. Aqui, mesma coisa. Está o Marte, ou Ares, tanto faz. Essa do Veronese, são pintores assim, né, de alta qualidade. Está se entretendo com a Afrodite, ou a Vênus, como quiserem, e lá fora o menino, o Eros, com o seu arquinho, brinca com o cavalo. Esse cavalo, alguns acham que tem alguma função simbólica, porque ele aparece em muitos quadros, de muitos diferentes autores. Só que a gente não pode esquecer que nesse século aqui, que é o Renascimento,
XV, o guerreiro, que no caso é o Ares, ou Marte, ele andava a cavalo. Na mitologia, o Ares não tem cavalo, mas sempre esse cavalo aparece. Então a criança está ali brincando com o cavalinho, enquanto a mãe e o tio estão se divertindo. Aqui é um quadro fantástico do Piero de Cosimo. Evidentemente, eles tiveram relações. Estão naquela letargia pós. Para identificar um ou outro, como o Marte aqui tem uma feição quase feminina, ele botou ali embaixo à direita um pedaço da armadura, como se ele tivesse tirado a armadura, ele está adormecido. Mas a sutileza, e ao mesmo tempo que é desagradável, mas por outro lado também é muito bonito, é a mãe. Eis um close aqui da Afrodite com um olhar sonhador, que é assim uma maneira admirável de representar aquele sentimento que os americanos e ingleses chamam de afterglow, que é a fruição de algo que acabou de acontecer. E no peito dela, um nenê com um coelhinho, a inocência própria, que está ali participando de uma cena, evidentemente, entre dois amantes. Aqui, mais uma vez, nós temos a Afrodite com o Marte, e esse menino aqui, esse Eros, que também é do Veronese, ele está amarrando a perna, ele está atando a perninha, ele está atando a perna de Afrodite com a perna de Marte, você está unindo os dois. É uma alegoria. O amor une Marte e Vênus. Veja, mas é toda uma história que permite aos pintores esse voyeurismo das cenas íntimas do casal. E o cavalo está lá, figurativamente. Uns dizem que é simbólico, talvez seja de alguma coisa que eu não captei. Um afresco de Pompeia. Os afrescos de Pompeia, tem muitos que não são muito bem comportados, né? Os romanos tinham cenas bem tórridas na parede. Nesse afresco de Pompeia, Marte está simplesmente acariciando o seio de Vênus por dentro do vestido. É uma cena, e ela está instalada como uma matrona romana, porque aqui já estamos em Roma, né? Com a maior tranquilidade, como se fosse realmente um casal tradicional, embora ele seja o visitante apenas. Esse quadro aqui do Saraceni também tem vários putti, alguns até pegando, puxando pano para um lado, pegando paninho, mexendo no cachorro, mexendo à esquerda lá, mexendo nas armas de Marte, e os dois estão na cama, numa cena que realmente a imaginação do pintor soltou. Ele pode fazer isso aí porque ele está pintando um quadro mitológico, coisa que talvez logo poderia debandar para uma pornografia, não dessa qualidade, é claro. Alguns dizem que vários desses quadros eram mantidos em aposentos mais secretos, aposentos mais recônditos, até como figuras estimulantes, né, se bem me entendem. Aqui vamos dar um close, porque merece. É um belo pintor, a representação. Marte e Vênus realmente se amam. Então, claro que isso foi mostrado como um mau exemplo, já que o Hefesto está lá na forja. Né? Estão aqui os putti. São uns demônios. Até a espada que está aqui no chão é uma espada já muito avançada do século XV. Porque não tem nada a ver com Roma ou com a Grécia, mas a cena está autorizada, porque a mitologia muito tratou disso. Bom, aqui
é do Tintoretto, Veronese, Tintoretto, os nomes que eu estou citando aqui, o Piero de Cosimo, é o time, primeiro time, né? Tem um do Rafael também, tem o do Botticelli, naquele que os dois estão dormindo, tem uma versão do Botticelli. Aqui é do Tintoretto. Vejam, o Hefesto é avisado pelo Sol. O Sol, o Deus do Sol, diz, olha, Hefesto, eu não posso ver isso acontecer todo dia sem te falar. Tu é amigo, então ó, todo dia depois que tu sai, vem o nosso amigo Ares aí. Aí o Hefesto diz, né, vou tratar do assunto. Ele faz, já que ele é um artesão de primeira qualidade, ele constrói uma rede finíssima de fios quase invisíveis, que seriam fios adamantinos. O adamantino serve para tudo. Os fios adamantinos, mas que é indestrutível a rede. E coloca a rede lá em cima do reposteiro das camas. As camas tinham lá em cima aquele teto, tradicionalmente. Então, de uma maneira tal, com um sistema tal de fios, que quando o casal for para a cama, a rede cai. E quando a rede cai, quem já viu peixe se debatendo, ninguém escapa. Quanto mais se debate, mais prende. Então ele diz que vai passar um tempo lá no vulcão do Etna trabalhando, e quando sai ele se esconde lá atrás de um muro e fica esperando. Daqui a pouco aparece o Ares, entra, como ele imaginava, e ele dá alguns minutos, não sei o que ele calcula nesses minutos, e entra, estão os dois presos. Mas aqui, em vez de aparecer essa cena, aqui parece que houve aqui uma intervenção de um roteiro, talvez de um Boccaccio, aquele que escreveu histórias licenciosas. Aqui, o Hefesto está representado surpreendendo o casal. Ele surpreende o casal. Vejam, a Vênus está aqui, despida, embora isso também não queira dizer nada, porque todo mundo andava despido. Evidentemente, o nenê está ali no seu bercinho, mas tem no chão, à direita, um cachorro. Vou dar um close aqui. Está ali, vocês estão vendo ali o cachorro, ali atrás, ali embaixo, pela metade. O Hefesto está meio como quem procura sinais da traição, e lá embaixo, o cachorro está acuando, lá embaixo, escondido, o Marte. É uma cena essa cena de opereta, né? Ridícula. Tá ele escondido, parece o famoso que se esconde no armário. Está ali o cachorro denunciando a presença do outro. Está lá. Esse close, então. Bom, o que Hefesto faz? Hefesto sai gritando, chamando os deuses, está no Olimpo, né? A casa dele no Olimpo, chamando os deuses para verem a pouca vergonha que estava acontecendo na casa dele. Ora, todo mundo vem correndo porque vão ver Afrodite nua. Todo mundo quer uma chance de ver Afrodite nua. É uma curiosidade que naquele tempo os homens tinham. E as mulheres não vão. Até isso é bem analisado. Até as mulheres que odiavam Afrodite, naquele tempo elas odiavam Afrodite porque ela era bonita demais. E, como se diz hoje, se achava. Ela se achava assim a suprema. Mas apesar de ser a inimiga, que elas gostariam que tivesse celulite, estria, que fosse feia, elas não foram. Há uma espécie de solidariedade, uma sororidade. Não, isso é uma humilhação, nós não vamos. E não, nenhuma foi. Mas os homens foram. Então aqui tem uma cena é uma tapeçaria, de um autor cujo nome eu não sei pronunciar muito bem, Hemskerk. Parece uma tapeçaria em que aparece o Marte, que para ser identificado está com capacete, como se ele fosse para a cama de capacete, capacete e meia preta, como se diz. Está aqui a Vênus com uma cara de paisagem, quase como quem diz, não é comigo. Esse aqui na frente, musculoso, é o Hefesto, que ele um ferreiro, e os deuses em cima, lá, aqui inclusive ele botou deusas, ele não leu bem, mas os deuses estão ali, e o Zeus é identificado. Vejam que esse pintor não tinha muitos recursos. Para identificar quem é o Zeus ali, ele botou o Zeus com a águia debaixo do braço.
Os Zeus parece, quem conheceu isso no passado, aqueles sujeitos que andavam na rua com um galo de rinha, iam levar para a rinha, é um galista, como ele chamava. Ele estaria com a águia, a famosa águia, levou junto para mostrar. E está o Apolo com os cabelos oxigenados, parece um jogador do Flamengo. E o Hermes ali com o capacete, estão todos olhando a cena. Se nós olharmos com atenção, vocês vão ver aqui, pode-se ver no busto da Afrodite, está ali a rede, se nota a rede, ali no braço também do Marte, ele usou o fundo preto para deixar bem claro que tá ali a rede, estão presos pela rede. Presos pela rede. Aqui temos outro pintor que faz a representação do quadro bem mais precisa. É o Joachim Wetzel, que é um pintor flamengo daqueles, que mostra primeiro os deuses, está aqui o leito, que tinha esse teto, o leito tinha um teto, lá caiu a rede, e os dois estão realmente numa pose que não deixa dúvida o que eles estavam fazendo. E está ali o par ali. A Afrodite está com um olhar como quem diz, não é comigo, eu não tenho nada a ver com essa história. E o Marte está constrangido pela cena, mas eles foram apanhados em pleno ato. E os que estão vendo, os que estão assistindo, fazem comentários. Esse aqui é o Hermes. Está ali o Hermes com o seu capacete, com as suas asinhas ali, agarrado no suporte da cama. E o outro que está de costas deve ser o Apolo. E os dois fazem comentários jocosos, né? Puxa, que ruim estar preso assim. Outros, eu até que gostaria. Eu também. Ficam dizendo galanteios, na verdade, disfarçados para Afrodite. E Afrodite, com aquele olhar, né, de quem não é com ela, está ouvindo, está gravando, e depois ela vai terminar, em outra ocasião, questionando o Hermes se aquilo que ele tinha dito era verdade, e ele vai dizer claro que é, e os dois vão ter relações de onde nascerá o hermafrodita. Hermes com Afrodite só pode dar hermafrodita. Esse quadro do Velázquez, só nomes assim, pode parecer irônico. Marte descansa. O Marte descansa. Ufa. Só que com capacete. Isso os pintores, coitados, tinham que fazer. Os gregos antigos, naquelas representações da cerâmica, escreviam o nome, botavam uma legenda. Como eles não podiam botar a legenda, eles tinham que botar a águia na mão do Zeus, o capacete do Marte, para saber quem é que usa um capacete mesmo quando está ali descansando de fralda. Só pode ser o Marte. Desse relacionamento, claro que evidentemente há um divórcio, instantâneo, onde a Afrodite vai embora, vai para a casa da mãe, e o Hefesto depois vai procurar uma outra esposa, vai casar. Mas desse relacionamento de Afrodite com Ares, nasce uma filha, que é Harmonia. É uma ideia muito interessante, muito alegórica até, da brutalidade da guerra, da violência, junto com o amor, só podia ter nascido a Harmonia. Então, o Lagrené, que já é um pintor do século XIX, o Lagrené pinta esse quadro onde a gente vê a Afrodite já dormindo, ou ainda dormindo, né? Porque já deve ser. Se fosse o homem, naquele tempo os homens dormiam logo em seguida do amor. Tá, a Afrodite ainda dormindo, as pombas identificam ela, as pombas são animais dedicados a Afrodite, e ele está abrindo as cortinas, aquelas camas que têm cortinas, né? Quase uma alcova, está abrindo as cortinas, talvez delicadamente, e admirando a Afrodite que dorme. Que quadro é esse? O título que o Lagrené deu, Alegoria da Paz. Porque desse casal nascerá a harmonia,
que depois tem uma história complicada, né, o famoso colar de harmonia, mas isso será contado outra vez. Essa interrupção nas aventuras de Ulisses foi uma maneira de ser pontuada a ideia, né, do relacionamento de um casal. Na próxima aula, então, já que Ulisses foi deixado na praia, dormindo em Ítaca, vamos ver finalmente a terceira parte da Odisseia, ele em casa, a esposa, o filho e todos os inimigos que o esperam.